Paz do Senhor, amados, louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade que nós temos nesse dia de meditar um pouco na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor tem nos revelado, uma palavra que nos traz conhecimento, sabedoria, graça, uma palavra que nos traz crescimento espiritual, amém, amados? E a palavra que o Senhor nos deu nessa tarde, nesse momento, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos para a nossa meditação, mas esse contexto é maravilhoso. Todo o capítulo, quando os irmãos puderem ler o capítulo 1, leia todo, que é a história dos 4 jovens que são levados para a Babilônia, junto com outra multidão de pessoas, mas eles, por serem da linhagem dos príncipes, né, dos reis de Judá, então eles foram escolhidos para estar diante do rei, servindo ao rei, né, no reinado de Nabucodonosor. Mas vamos lá ao que nos diz a palavra do Senhor neste momento. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção, a partir do versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia instituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Amém, amados? Só até o 12, eu vou estar então relatando, fazendo um comentário sobre isso, contando um pouco sobre esse fato, essa história tão interessante. Então nós vemos que, amados, Nabucodonosor leva cativo o rei Joaquim, o rei de Judá. Então o rei de Babilônia, Nabucodonosor, sitiou a Jerusalém e levou o rei e alguns habitantes de Jerusalém. E entre eles, esses 4 jovens que tem por nome Daniel, Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, os quais Nabucodonosor trocou o nome deles, colocando nomes, né, lá de Babilônia. Então, o Beltesazar é o Daniel, Ananias é o Sadraque e Misael é o Mesaque e Azarias, Abdenego. Então nós conhecemos mais eles por Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses meninos eram jovens da linhagem real e por isso foram levados para servir ao rei, como eu falei no começo. Porém, o rei determinou que eles fossem tratados durante 3 anos, com o melhor de Babilônia, dos banquetes reais, eles fossem alimentados, fossem cuidados e tratados. Porém, nós sabemos que esse povo, eles comiam de tudo e coisas que ao povo de Deus, ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, ao povo de Israel, não era permitido comer. E esses jovens, por serem tementes e obedientes ao Senhor, não quiseram se contaminar, não quiseram participar daquilo que Babilônia lhes oferecia. Porém, eles tinham que, como estavam agora levados como escravos para viver em Babilônia, eles tinham que então prestar o serviço ao rei, mas também eles tinham que prestar o serviço ao Senhor. Por isso nós não podemos perder a nossa identidade, nós não podemos perder a nossa
convicção, o nosso amor a Deus, o temor, a reverência, a obediência a Deus, mesmo que estejamos em terra estranha, mesmo que estejamos fora do nosso contexto, mesmo que estejamos em situações que parecem desfavoráveis, mas nós temos que permanecer firmes com a nossa fé inabalável, não nos rendermos, não nos prostrarmos ao que o mundo oferece, ou as circunstâncias, ou o lugar onde estamos, mas nós temos que continuar firmes como esses jovens fizeram. Então Daniel pediu ao servo, ao chefe ali dos eunucos, que desse a oportunidade a eles de comerem apenas frutas e verduras. E aquele homem ficou temeroso e disse que tinha medo que o rei descobrisse, mas eles disseram que ele fizesse um teste de 10 dias e que nesses 10 dias ele ia ver a diferença que aconteceria, que eles estariam bem melhores diante daqueles outros, porque havia uma multidão de outros jovens que eram levados cativos e eram tratados da mesma forma para servirem ao rei. E assim foi feito. Aquele eunuco achou graça, Daniel achou graça diante dele, e ele então resolveu atender o apelo de Daniel e deu para aqueles 4 jovens alimentos sadios, dos quais eles não se contaminaram. E ao passar dos 10 dias, eles estavam mais viçosos, mais robustos, com boa aparência. E passado então o período que o rei deu, esses jovens foram à presença do rei, e o rei Nabucodonosor, e então ele viu que aqueles jovens eram de boa aparência, e Deus deu sabedoria àqueles jovens mais do que os outros tinham, se sobressaíram em todo o conhecimento. Deus deu capacidade a esses 4 jovens e ainda mais a Daniel. E Daniel, Deus deu o dom de visões e revelação. Por isso Daniel foi o profeta que foi, um profeta também do futuro, da escatologia, das coisas que ainda irão acontecer. Amados, veja que coisa maravilhosa quando nós nos posicionamos na presença de Deus para servir a Deus, seja em qualquer situação que nós estivermos, aonde nós formos, nós não nos dobrarmos a este mundo, com suas ideologias, com seus conceitos, com tudo que o mundo está oferecendo hoje. Nós temos que continuar firme com a nossa fé inabalável, com a nossa convicção de que nós servimos, a que reino nós pertencemos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses jovens pertenciam a Israel, pertenciam a Judá, pertenciam a Jerusalém, eram jovens das tribos do Senhor, que pertencia ao povo de Deus escolhido, qual representava a Deus nessa terra. Então, amados, eles sabiam que não pertenciam à Babilônia, estavam em Babilônia, mas não eram de Babilônia, estavam lá mesmo sendo tratados como príncipes, colocados numa posição real, mas eles não se deixaram levar pelas circunstâncias, pelas influências, pela grandeza, por tudo que lhes foram oferecidos. Não, amados, esses jovens permaneceram firmes, tementes ao Senhor, reconhecendo que a sua origem, a sua cidadania não era de Babilônia, mas era de Israel, era de Jerusalém. E acima de tudo, o seu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e a Ele, ao nosso Deus, eles deveriam temor, reverência e obediência. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso, amados. Oh, palavra tremenda. Nós estamos vivendo um contexto, amados, um tempo tão difícil, onde nós vemos valores sendo mudados, onde o mundo quer de qualquer maneira nos sucumbir, nos abater. O mundo, com suas ideologias, com seus conceitos, com tudo que eles hoje pregam, eles querem destruir o povo de Deus, a nossa cidadania celestial, querem nos afastar de Deus, querem nos destruir na nossa alma, nossa essência, os nossos valores, e nós não podemos nos render, não podemos nos entregar, não podemos nos prostrar, não podemos nos alimentar do que eles se alimentam, não podemos nos banquetear do que eles se banqueteiam, não podemos desfrutar
desfrutar do que o mundo desfruta, porque não é isso que Deus tem para nós. Aleluia. Amado, Deus colocou esses jovens em honra. Eles se destacaram tanto fisicamente como na sabedoria de toda a ciência, de todo o conhecimento de Babilônia. Aleluias. Porque eles resolveram permanecer firmes em obediência a Deus, honrando a Deus, a quem servia, mesmo longe da sua terra. Oh, aleluia! Mesmo longe da sua terra. Será que nós estamos, amados, mesmo que ainda estamos aqui nessa terra, mas a nossa cidadania é celestial, a nossa terra é celestial, a nossa pátria está no céu. Estamos aqui neste mundo, mas nós não podemos nos envolver, nos contaminar, nos prostrar, nos render ao que o mundo quer. Mas esse é o tempo de nos posicionarmos. Esse é o tempo de fazermos diferença. Esse é o tempo de mostrar a quem servimos. Esse é o tempo de mostrar de onde somos e para onde vamos. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor desperte a mentalidade do povo brasileiro. Que Deus desperte a mentalidade da igreja do Senhor. Que Deus desperte a mentalidade da juventude, dos anciãos. Seja de quem for, a mentalidade daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Oh, aleluias! Se comprometa, amado, com o teu rei, com o teu reino. Se comprometa com a tua pátria, que é celestial. Mas como cidadão dos céus, você tem que representar a tua pátria, os céus, o teu rei, o teu reino aqui nessa terra, se posicionando como verdadeiro cidadão dos céus. Aleluia. Medite nessa palavra. Deus tem honra para você. Deus tem honra para a tua vida. Deus tem honra para a tua família, mas vai depender do seu posicionamento. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tenha um dia cheio de paz. Deus te abençoe.